1 de Reis, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores. Obrigado, meu irmão. Mas ele não se aquecia. Por isso, seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Amém. Amém. Li o texto apenas para introduzir o primeiro capítulo deste livro, que é o objeto que vamos conversar nesta noite, 1 de Reis, capítulo 1. A gente inicia o livro falando sobre a situação de Davi. E quando se fala em Davi, se fala em Israel, ou seja, a situação de Davi diante de Israel era esta: já velho, já não conseguia mais se aquecer e precisava de algo posterior. Israel, neste primeiro capítulo de 1 Reis, vivencia o princípio da transição de Davi para Salomão. Hoje, eu queria encorajar a igreja a confiar nos planos de Deus em tempo de transição, em tempo de mudança, em tempo de algo que acontece em nossa vida obrigatoriamente. Isso vai acontecer. Eu quero te encorajar para vivenciar esses motivos. E também quero que você, enquanto igreja, responda com fé e com obediência, sabendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Às vezes nós ficamos apavorados com as transições, com as mudanças que acontecem, mas, como nós sabemos, transições fazem parte da vida de todo cristão, aliás, de todos nós, de todo ser humano, de todas as pessoas. Vai acontecer transições, mudança de emprego, mudança de casa, a gente é transferido no trabalho, mudança no estado de saúde, a gente acontece alguma coisa e a gente precisa fazer alguns tratamentos, enfim, o nosso estado de saúde também, os nossos relacionamentos. Você pensa aí quem eram os seus amigos ou o seu ciclo de amizade há 10 anos, e olha quem são hoje. E olha quem é o seu ciclo hoje. As coisas mudam. As mudanças acontecem constantemente em nossa vida, inclusive transições espirituais. Sim, muitos de nós, há alguns anos, éramos, espírita, católicos, evangélicos ou de outras denominações. Hoje, você se encontra em uma situação. Valeu, cara. Faltava só força mesmo. Hoje, talvez você viva em outra situação, a transição espiritual, e esta transição traz para você questionamentos, dúvidas, incertezas, obviamente. Talvez você, em uma outra igreja, já fosse parte da liderança. Aqui você tem que fazer, por exemplo, um integrar, tem que vir conhecer a escola bíblica, enfim, transições também espirituais trazem para todos nós algumas incertezas. Assim estava a vida do povo de Israel neste momento. Davi sem forças, Davi sem condições, já envelhecido, estava conduzindo ainda o Israel. Embora fosse um momento difícil, um momento delicado,
Deus estava direcionando cada passo naquela situação. Nesse capítulo 1, é interessante que aparece um camarada chamado Adonias, logo no capítulo seguinte do que nós lemos até o 4, aí começa no 5. Adonias também era filho de Davi. Adonias, ele, por conta própria, ele decide se intitular rei de Israel. Ora, meu pai está cansado, velho, sem forças, e eu vou conduzir Israel agora. Ele cria uma situação para se intitular rei em Israel. E aí, uma coisa ruim acontece, porque Salomão seria o rei por uma promessa feita por Davi, ou de Deus a Davi. E aí as coisas começaram a ficar incertos lá no povo de Israel. Mas, de novo, a gente percebe nesse primeiro capítulo que, por mais incerto que as coisas estejam, Deus continuava direcionando cada passo de acordo com os seus propósitos. Eu me lembro de uma história que eu acho muito legal, o livro Heróis da Fé. Quem já leu esse livro? Quem já leu? É massa, cara, é legal pra caramba. Tem um camarada chamado George Miller. Aliás, no Heróis da Fé tem George Miller, se não me engano, né? George Miller, este camarada aí, ele tem uma história magnífica. E é uma história, uma biografia de várias transições. Ele vivia em uma casa onde sua família vivia bem, e seu pai queria que ele estudasse não para conhecer, estudasse a Bíblia, estudasse a religião, não para conhecer, mas para ter uma vida cômoda, assim como eles tinham, seus pais. E eles continuassem vivendo aquela religião estatal. Para quem não sabe, religião é o Estado na Inglaterra. E aí, ele foi preparado para a religião. Só que com 14 anos, ele precisou fazer uma mudança, primeira transição. Ele foi para um outro lugar e começou a perceber, neste lugar, que as crianças estavam na rua sem o apoio, sem o amparo necessário. Não estudavam, por exemplo. Aí eles começaram a fazer algo pelas crianças. Alguns anos depois, ele foi para uma outra cidade, segunda transição. Lá, ele, juntamente com a sua esposa, começa a trabalhar como missionários e também começa a trazer essas crianças para ensinar. Eles criaram 117 escolas. Aí, essa foto é legal. Por que eu trouxe essa foto? Porque teve um momento na história deste camarada que ele já tinha 2.000 crianças, 2.000 crianças órfãos nos seus orfanatos. Sendo que chegou um dia que eles não tinham o que comer. No café da manhã, George Miller, com a sua esposa, juntou as crianças para orar. Está lá no livro Heróis da Fé. Eles estavam orando, George Miller sabia que não tinha nada para comer, as crianças não sabiam, achavam que era uma oração normal, comum, antes das refeições, e eles começaram a orar, e George Miller pedindo direção de Deus, pedindo bênçãos de Deus para alimentar aquelas crianças. Naquele momento, o padeiro chega com os pães. Poucos minutos depois, o carro do leiteiro quebra em frente ao orfanato. Chegou leite para as crianças. E o que é mais interessante é que, ao longo da sua vida, ele nunca pediu um dinheiro sequer. As suas orações eram por provisão de Deus, não financeira. Nesse momento, ele orou a Deus por bênção, mas ele não pediu dinheiro. As coisas chegaram e aconteceram. Ao longo da sua vida, se fosse transformado para hoje, ele chegou a administrar 100 milhões de libras, sem pedir um dinheiro sequer, uma libra sequer, nada, zero, somente na provisão de Deus. Eu aprendo, lendo o Heróis da Fé, que as transições que aconteceram na vida de George Miller não foi para derrubá-lo ou derrotá-lo,
foi para fortalecê-lo e viver o propósito de Deus na vida dele. Assim como George Miller, assim como Davi, Salomão e o povo de Israel, viveu de uma forma confiante no propósito de Deus, eu queria convidar a igreja hoje a confiar em Deus em tempos de mudanças, de transição. Eu queria convidar você para pensar na sua vida hoje, que talvez esteja mudando algo, às vezes porque quer, às vezes por opção, mas às vezes por circunstâncias. Talvez você não esteja entendendo os porquês, mas Deus tem um propósito especial na sua vida. Com base no texto que nós lemos, eu queria me aprofundar um pouco agora, para entender como Deus guiou o povo de Israel nessa transição e aprender como nós podemos responder com fé e obediência quando enfrentarmos mudanças. Podemos ir? Primeira coisa é que mesmo quando as circunstâncias parecem incertas, desafiadoras, difíceis, Deus continua guiando o seu povo. Olha aí, versículo 5 em diante, como é que diz? Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruía, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaía, filho de Joiada, o profeta Natã, Simeu e Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então, Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoalete, próximo a En-Rogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaías, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Nesta transição, existe uma conspiração de Adonias. Tinha uma promessa de que Salomão seria o sucessor. Salomão seria o próximo rei em Israel. Mas Adonias tenta, por sua própria força, tomar o trono de Davi. Com um detalhe: sem a aprovação de Deus. Ele confiava em artimanhas humanas. Ele confiava em planos humanos. As suas estratégias eram dessa terra. Ele tentava agir pela sua própria força, por sua conta. Mas os seus esforços, os nossos esforços, são falhos, são frágeis, quando a gente compara com o tamanho do nosso Deus. O que eu aprendo aqui, primeiramente, é que, independente das circunstâncias, eu preciso confiar no poder do meu Deus, porque quando nós dependemos apenas das nossas próprias forças, das nossas estratégias, dos nossos planos, nós podemos ser levados à derrota, ao fracasso, às falhas, porque a gente não tem a sabedoria de Deus. Por exemplo, precisamos buscar sempre a direção de Deus nos tempos de incertezas. Talvez você esteja assim como o povo de Israel, assim como Davi, assim como Batseba, assim como Salomão, assim como George Miller, sem direção, precisando de uma orientação de Deus. Eu desafio você nesta noite a confiar na providência do nosso Senhor Deus.
Eu percebo ainda, nos versos 28 a 30, por exemplo, que Davi, em meio a estas situações, ele se apegou à promessa de Deus. Versículo 28, diz assim, de capítulo 1 de 1 Reis. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Davi aqui, ele, ainda que velho e enfraquecido, ainda que sem forças, ele lembrava da promessa que Deus havia feito, ele lembrava da promessa de Deus por estabelecer Salomão como o seu sucessor. O texto não fala, não é claro que Deus havia feito essa promessa, mas se eu for lá para 1 de Crônicas, capítulo 22, versículos 9 e 10 já dá, mas bota do 6 aí para a gente ler, vai. Crônicas 22, a partir do verso 6. Davi mandou chamar Salomão, seu filho, e ordenou que ele construísse o templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Contudo, veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. O nome dele será Salomão, e durante o seu reinado darei paz e tranquilidade a Israel. Verso 10. Será ele que construirá um templo em honra ao meu nome, e serei o seu pai, eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Eu firmarei para sempre o quê? O trono do reinado dele sobre Israel. Deus havia prometido. Davi, em momentos de incerteza, ele cria na promessa de Deus para o reinado sucessório. Ele sabia que quem iria sucedê-lo era o próprio filho Salomão, e não Adonias, e não outro rei, mas Salomão, porque Deus havia feito esta promessa. E é assim que Davi age, olhando para a promessa de Deus, mostrando para mim, mostrando para você, que nos momentos de dúvidas, de mudança, de transição, nós precisamos nos apegar às promessas do nosso Senhor e Rei, porque Ele sabe o que é ideal, Ele guia o seu povo, guia o seu filho, Ele guia a mim e a você. Mesmo em tempos confusos, como temos atravessado, meu povo? E lógico que nós sabemos, entre nós, os momentos confusos que nós atravessamos. Talvez eu não saiba, mas você hoje está passando por isso. Uma confusão na saúde. Tudo bem. Eu sempre fui bem, saudável, tranquilo. E agora algo aconteceu para te deixar uma certa dúvida, questionamento, incerteza. No relacionamento pode ser, não sei. Mas o fato é que, mesmo em tempos difíceis e confusos, nós podemos confiar no Deus de Israel, no fiel, na fidelidade desse Deus para cumprir as suas promessas sobre nós. Precisamos crer na soberania desse Deus, que Ele controla todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, que Ele conduz todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias parecem diferentes, mesmo quando as situações parecem incertas. Deus continua no controle de todas as coisas.
Segundo ponto que eu destaco aqui, está no versículo 32 de 1 Reis, capítulo 1. Verso 32, deixa eu ler até o 39, porque aqui eu vou perceber que a comunidade de fé pode ser um apoio vital em momentos de transição. Verso 32 diz assim, o rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadoque, o profeta Natã e Benaía, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Zadoque e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Neste momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois, acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaía, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Verso 38, então o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, Benaía, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. Verso 39, o sacerdote Zadoque pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo, a congregação, a igreja, a comunidade de fé, igreja não, tá? Todo o povo, a comunidade de fé, fez tocar a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Aleluia! Porque a intervenção de Natã, a intervenção de Batseba, se a gente vê um pouco mais atrás, Batseba foi que chegou até o rei Davi para falar: ei rei, não era Salomão que seria o sucessor? Por que Adonias está se autoproclamando o rei? Natã comprou a ideia e foi até o rei também. A comunidade de fé decidiu comprar a ideia de acreditar na promessa de Deus. Esse povo agiu como instrumento de Deus para a comunidade de fé, para o povo de Israel. Eles usaram da sabedoria para poder chegar junto do rei, tiveram coragem para confrontar aquilo que estava acontecendo. Eles acreditaram na garantia da promessa de Deus, apoiando o rei Davi e reforçando que o plano divino era para aquele momento. Eles poderiam deixar a coisa acontecer, eles poderiam ver as coisas erradas acontecerem e poderiam fazer vista grossa, deixar para lá, viver a sua vida. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles decidiram, como comunidade de fé, apoiar o rei Davi e olhar para a promessa, para que as coisas acontecessem conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, em tempo de mudança, em tempo de transição, a nossa comunidade de fé, as pessoas que estão à nossa volta, são essenciais. Eu preciso de você. Nós precisamos nos apoiar. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos reforçar nossa confiança em Deus e esse direcionamento de Deus na nossa jornada e caminhada. Não é à toa que a cada domingo nós declaramos aqui a quem servimos. Não é à toa que a cada domingo aqui nós declaramos o Deus eterno. Não é à toa que a cada domingo aqui nós declaramos que vivemos em unidade, em um único objetivo: adorar e exaltar ao Rei Jesus. É porque eu preciso, você precisa de encorajamento.
E a comunidade de fé é fundamental para este encorajamento, crescimento, essa unidade do povo de Deus. Os versos 39 e 40, que nós lemos aqui, traz algo muito massa, cara. Porque o povo de Deus, no primeiro momento, ele instrui, ele ajuda, ele encoraja, ele incentiva. Mas no verso 40, e todo o povo acompanhou, tocando flautas e celebrando, de tal forma que o chão tremia com o barulho. Se fosse na Assembleia de Deus, tinha o quê? Glória a Deus aqui nessa hora, viu? Não tinha não? Tinha. O chão tremia, negrada. Sabe o que eu percebo aqui, meu povo? Que além de incentivo e encorajamento, o povo celebrava em união, em unidade, olhando para Cristo, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento. Após a coroação da promessa, ou seja, do rei Salomão, o povo celebrou a vitória com alegria. O povo celebrou não com inveja, se fosse eu, não. O povo celebrou porque entendia que ali estava sendo mostrado o poder de Deus, que ali estava sendo mostrado a união na vontade de Deus. Não era porque Salomão, não era porque o sucessor do Davi, pelo contrário, era porque Deus estava agindo no povo, no meio do povo. Aqui também, meus irmãos, não é porque é um nem é outro. O nosso motivo de alegria e de celebração é porque o Rei eterno habita entre nós e traz a vitória para o povo dele. Amém. Aí dá corda, né? Meu povo, não é porque é um nem outro, é porque ele habita em nosso meio. A igreja é um local de apoio mútuo. Não permitam que digam ou falem mal contra este lugar, meu povo. O quanto você foi beneficiado pelo apoio da igreja, dos irmãos, da comunidade. A igreja é um lugar de apoio, onde nós encontramos encorajamento para enfrentar os desafios da vida. Eu não conto as vezes que precisei de auxílio, e alguns de vocês me ajudaram, em várias áreas, porque esta é a função da igreja: encorajar, incentivar, pastorear, ajudar, celebrar juntos. Cada vez mais, nós devemos buscar e oferecer o apoio mútuo em momentos de transição também. Momentos de mudança é complicado e nós precisamos disso, do apoio, da união e da unidade. Confie em Deus em tempos de transição. Confie em Deus em tempos de transição. Eu queria falar sobre o capítulo 2, mas eu não vou fazer isso hoje não, tá? Em um outro momento, se Deus permitir, eu falo sobre o capítulo 2 e esse contraste louco que existe no primeiro livro dos Reis. Mas deixa eu trazer aqui para a gente algumas breves aplicações práticas. Primeira aplicação: se você está vivendo hoje um momento de mudança, por exemplo, o Araújo está se mudando, ele vendeu todos os lotes lá no Aquiraz, agora está vendendo todos os lotes aonde? Em Chorozinho, nem ele sabe, Chorozinho. Mudança, transição. E você também está passando em alguma coisa, nós vamos passar em algum momento. E enquanto você estiver nesse tempo de transição, em nome de Jesus, lembre-se da promessa de Deus.
lembre-se de quem Deus é na sua vida. Lembre-se de que a palavra de Deus tem inúmeras referências que trazem a confiança no Deus vivo e verdadeiro. Porque em nossa vida, João Neto, nós passamos por transições, por mudanças, lógico. E muitas vezes essas mudanças, Abimael, nos trazem segurança, cara, lógico. Eu fazia com qualidade isso daqui, estava acostumado. Agora eu vou para um outro lado, para uma outra coisa, para uma outra situação. Hoje eu estou saudável, amanhã já estou debilitado. Nunca passei por isso. Lógico que vamos ter inseguranças em momentos de transição. No ministério, na família, no emprego. Mas assim como Davi, assim como o povo de Israel, nós precisamos confiar na promessa de Deus para estabelecer o ideal na nossa vida. Talvez Adonias fosse bom, mas o ideal, pela promessa de Deus, era Salomão. Salomão, rei em Israel. Então, aplicação: em vez de você agir impulsivamente, em vez de você agir como você acha que tem que fazer, não sei se eu diga ou não digo? Reserva um tempo para orar. Ô, pastor, de novo. Não é não? Meus irmãos, às vezes nós achamos que sabemos de tudo. Não, deixa que eu resolvo, vou do meu jeito, pá. Quando na verdade o ideal é orar. Para um pouquinho. Ora, busca direção de Deus. Busca a orientação de Deus para enfrentar esta circunstância, essa situação. Vou falar outra coisa que ninguém gosta de ouvir, mas vou falar. Memoriza promessas da Bíblia. É legal, meu povo. Me dá força em momentos difíceis. Se lembra das promessas, memoriza a promessa. Romanos 8:28. Estou passando por luta, está dando tudo errado. Lembra-se das promessas de Deus. Porque todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as dores, pastor, sim. Até quando eu sofro, pastor, sim. Até quando as coisas dão erradas, pastor, sim. Até quando o Ceará não consegue subir, pastor, fazer o quê? Cara, memoriza as promessas de Deus, porque essa palavra aqui é linda demais, cara, tem muita coisa boa, aliás, tem tudo de bom para nós, absolutamente tudo de bom para nós. Deus está no controle. Segunda aplicação prática para a gente, é que a igreja é extremamente importante, até no tempo de transição e mudança. Sabe o que acontece geralmente? Quando eu estou passando por dificuldade, o que é que eu faço? Eu me escondo, fico com vergonha, fujo da igreja. Gente, é nessa hora que você deve pedir ajuda, é nessa hora que você deve pedir apoio, socorro. Quanto mais distante do povo você estiver, mais fácil vai ser você se frustrar. A gente consegue junto pensar, a gente consegue junto encontrar ou buscar uma solução. Então, olhando para essa passagem, Natã e Batseba, Davi, Adonias, Salomão, eles encontraram apoio juntos e perceberam a promessa de Deus, a vontade de Deus. Perceberam o que Deus queria naquela situação. Da mesma forma, a nossa igreja, os nossos amigos cristãos,
podem nos fortalecer e nos dar bons conselhos. Bons conselhos. Nós podemos conseguir entre nós, pequenos grupos, que coisa linda, não é não? É lindo, cara. Pequenos grupos é extraordinário. A gente consegue abrir o coração, consegue chorar junto. A gente se aproxima mais, conhece um pouco mais, vê os defeitos dele, os defeitos dela, mas faz parte da vida. A gente começa a perceber que eu pensei que ela fosse espiritual, fosse um negócio bem coisado assim, tá? E não, ela tem seu defeito também, lógico. Isso é igreja, tá? Isso é igreja, diversidade, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas dispostos a adorar o único Deus verdadeiro. Em unidade, estamos juntos, pensando juntos, vivendo juntos. Às vezes, Deus usa pessoas do seu lado, pessoas que estão ao seu redor, pessoas que você nem imaginava. Já passaram por isso alguma vez, já? Pessoas do seu lado, assim, do nada, e Deus, usa para falar com você, para te ajudar, para te orientar, para te lembrar das promessas. Acontece demais, cara. Acontece demais e a gente não valoriza isso. A gente deixa passar, deixa para lá. Então vamos lá, a aplicação desse ponto é: busque o apoio de irmãos e líderes da igreja quando estiver enfrentando uma transição, uma mudança, uma circunstância adversa. Não hesite em pedir oração. Assim como você deve orar, você pode e deve pedir oração também. Estar junto, orando, caminhando, vivendo em unidade como sempre. Além disso, esteja atento às oportunidades de apoiar outros. A gente precisa perceber isso. Às vezes, na nossa comunidade, pessoas estão enfermas, tá? A gente sabe disso. Olha, mas tem 17 pastores, deixa que eles resolvem. Cara, tu pode fazer isso. Talvez é você que Deus quer usar. Talvez a oportunidade que Deus está dando de você contribuir com o ministério do outro, com a fé do outro, com a vida do outro. Então aproveita também essas oportunidades, buscando apoio e se colocando à disposição para apoiar. E a terceira aplicação: celebrar e ser grato pelas transições e os novos recomeços. Temos que ser gratos, cara. Temos que celebrar. Tem coisa melhor do que celebrar? Pastor, mas foi uma luta. Eu imagino que sim. Mas vamos celebrar, vamos ser gratos pelas oportunidades que Deus nos dá de crescer através do sofrimento, através das lutas, através das dificuldades e adversidades. De novo, após a coroação de Salomão, o povo de Israel celebrou com alegria. O povo de Israel estava unido em celebração, fazendo festa, expressando gratidão a Deus pela promessa cumprida. A unidade do povo é uma coisa extraordinária, meus irmãos. Quanto mais juntos nós estamos, mais Deus se faz presente. É muito massa, doido. É show de bola. Tu vai pegar essa parte, vai para o Instagram. É muito massa, é show de bola. Pregação todinha espiritual, a irmã vem logo para o show de bola, mano. Ou então bota... Desculpa, né? A nossa mídia está top demais, cara. Essa é a atitude. Essa atitude nos ajuda a confiar mais em Deus e a ver os novos caminhos como oportunidade de agir. Como é que eu aplico isso, pastor? Como é que eu aplico esta celebração, essa gratidão?
encontre motivos para agradecer a Deus durante a mudança, durante a transição. Faça um momento de oração com a sua família. Busque de volta o culto doméstico. Faça valer as oportunidades que Deus te dá. Na igreja, ore com o irmão. Celebre os 25 anos de casado. Celebra junto, cara. Celebra junto, louva a Deus. Sentimento de gratidão, né? Agradeça a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele ainda vai fazer, mas acima de tudo, pelo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus Criador de todas as coisas. Meus irmãos, nós pecamos porque nós não cultivamos a gratidão, a atitude, o sentimento grato do que Deus já fez por cada um de nós. Isso reforça a nossa fé. Para e pensa nas pequenas e nas grandes coisas, o que Deus já fez por você. Celebre e agradece. A gente só se lembra de orar quando está passando por muitas lutas e dificuldades. Deus está conosco, guiando os nossos passos em todos os momentos, bons e ruins. Vou finalizar, vou concluir dizendo que esse primeiro capítulo de primeiro livro dos Reis é um lembrete poderosíssimo para a igreja de que Deus está presente em todas as circunstâncias. Em todas as transições e mudanças na sua vida, Deus está presente. Aquilo que está sendo transformado, aquilo que está em transição, receba como algo de Deus e deixa Ele trabalhar. Agora tem um detalhe, não só espera Ele fazer não. Davi, Batseba e Natã, eles agiram. Haja, tome uma atitude, se levante e faça a diferença na promessa de Deus em sua vida. Assim, Deus nos conduz nos tempos de incertezas e mudanças, porque mesmo assim nós podemos confiar em sua direção. Como? Buscando apoio na comunidade de fé, respondendo em obediência e celebrando com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.